trazer para vocês um outro exemplo da representação das vistas ortográficas de uma peça. A pecinha essa aqui que vocês estão vendo é uma das peças do segundo exercício, da segunda questão da lista 3 que eu passei para vocês. As medidas que eu coloquei aqui foram colocadas, escolhidas por mim de acordo com o desenho. Vocês têm a liberdade de fazer a escolha também da medida de vocês, desde que a peça fique simétrica, né? Então, essa é uma peça simétrica e vocês têm a liberdade de escolher as medidas. Aqui estão as medidas que eu escolhi, certo? Vocês podem dar uma olhadinha, se quiser fazer igual, pode pausar o vídeo, pegar essas medidas para iniciar o desenho de vocês, beleza? Então, a ideia é fazer um outro exemplo na sequência daquele exemplo que a gente fez no último vídeo, para que vocês venham trabalhando essa leitura, essa interpretação do desenho através da perspectiva isométrica para passar para as vistas ortográficas. Tranquilo? Então eu vou iniciar o desenho, certo? Fazendo da mesma forma que eu fiz no vídeo anterior. Eu vou traçar inicialmente as minhas linhas horizontais e minhas linhas verticais para delimitar as medidas das minhas vistas, né? De comprimento, de altura, de largura e comprimento, dependendo de cada vista, certo? Então eu vou iniciar a traçagem, primeiramente, das minhas linhas verticais. Então posso usar, como eu falei, qualquer um dos esquadros e vou escolher iniciar desse ponto. Então eu vou traçar uma linha vertical aqui, depois eu vou fazer as marcações, as medições. Tento fazer essas linhas sempre clarinhas. Aqui no vídeo eu tento deixar claro, mas de uma forma que fique visível para vocês. Então, vou traçar uma linha aqui de cima. Posso usar de qualquer forma os esquadros aqui, desde que eu faça linhas horizontais. Então, bem fixado a base, eu traço essa linha. Beleza? Então, traçadas essas linhas, eu posso observar na minha peça, para a minha vista frontal, olhando a peça de frente, eu posso tomar as minhas duas medidas para fazer esse meu primeiro retângulo e nele fazer a minha vista completa. Então, minha medida aqui eu vejo que é de 50 por 70. Então, eu vou fazer essa medida aqui de 70. Então, eu venho aqui, marco minha medida de 70 por 50. Venho aqui, marco minha medida de 50. Então, aqui eu já delimitei esse meu espaço. E aí, eu fecho esse meu retângulo para poder iniciar a construção, certo? Eu tenho a opção de fazer essas linhas aqui até o final, já para aproveitar para a vista superior. Tem essa opção e tem a opção de depois, quando eu for fazer a vista superior, eu fazer no ponto onde ela vai ficar, descer, colocando o meu esquadro aqui sobre o ponto dessa medição. Então fica a critério de vocês. Então eu vou fechar aqui o meu retângulo, delimitando esse meu espaço. Então é nessa área que eu vou construir a minha vista. Beleza? Minha vista vai ficar aqui dentro. Observando a minha peça de frente, o que que eu vou ter? Eu vou ter uma parte plana na minha vista aqui, que é referente a essa primeira subida que eu vou ver. Vou ter esses planos aqui, certo? Essas paredes
que eu vou ter a visão dela na mesma medida, essa e essa. Vou ter esse plano inclinado, que vai ser representado por um plano aqui na minha vista. E do lado direito eu vou ter uma outra rampa dessa representada num plano com uma medida menor, né? Então, eu vou fazer inicialmente as marcações dessas medidas para poder traçar essas linhas. Então, o que eu posso marcar aqui inicialmente? Eu posso ter essa medida aqui, ó, que é da minha parede, já marcar esse ponto, que é de 5, certo? Ou meio centímetro. Então, eu venho aqui, ó, e marco meio centímetro. Então, venho aqui, marquei meio centímetro. Então, desse ponto aqui, ele vai ser a medida dessa parede de baixo, certo? E, se eu quiser, eu já posso fazer a traçagem dessa linha. Então, eu posso vir aqui, faço essa linha um pouco mais clara. Certo? Depois eu apago, onde eu vou ter as paredes subindo. Posso fazer essa medida, que é de quanto? Essa medida aqui é de 15, vocês podem observar. Eu já posso fazer a marcação de 15 aqui, ou seja, 1,5 centímetro. Então, daqui para cá eu tenho 1,5 centímetro, eu marco, que vai ser a subida da minha parede. Nós vemos também que a espessura da parede, ó, é de 5. Então, eu já posso marcar aqui também 5, que é o ponto onde eu vou ter a subida. Da mesma forma, lá do meu lado direito aqui, ó, eu tenho, como é uma peça simétrica, eu tenho essas mesmas medidas lá do lado direito. Então, se eu vier para cá, ó, eu vou ter que marcar da direita para a esquerda também 1,5, não é isso? 1,5. E minha parede vai ter também meio, que é onde ela vai subir. Marcados esses pontos, eu posso subir minhas paredes até o topo. Beleza? Então, subo aqui, venho aqui na marcação dos meus pontos. E subo, certinho? Então, a partir de agora, o que eu vou precisar fazer? Se a gente olhar de frente, eu já tenho a representação das minhas paredes, do meu plano, que de frente eu vou ver ele dessa forma, desse meu plano inclinado, de frente eu vejo ele como se fosse um plano vertical, e agora eu preciso fazer esses outros dois planos que são referentes às minhas rampas laterais. E aí basta eu medir essa altura aqui, fazer a marcação da medida de 30, não é isso? Então eu venho aqui, ó, meço 30. 30 de onde, professor? Veja que é 30 da base. Então, é de baixo aqui, já pegando na parede, até em cima. Então, eu pego 30 desse ponto. E subo até aqui, 30. Beleza? E aí, o que eu faço? Eu vou levar esse ponto aqui apoiando no esquadro. Eu vou fazer a marcação da minha linha, certo? Ela vem daqui até aqui, não é isso? Então, só verificando. Certinho. 30. Beleza, tranquilo? Então aqui
eu já posso dar uma reforçada nessas minhas linhas para ter uma ideia de como o desenho vai ficar, certo? Então, só para ficar mais claro aí, o que nós vamos ter, olhando para o desenho, eu vou ter esses dois formatos aqui em T embaixo e minhas rampas para cima. Então, eu posso escurecer aqui, ó. Daqui para cá eu posso escurecer. Escurecendo as verticais primeiro. Daqui para cá eu posso escurecer. Aqui para cá também. Para cá eu posso escurecer. Esse ponto para cima. Também, beleza? E agora eu vou escurecer as minhas linhas horizontais. Posso começar lá de cima e ir descendo. Desse ponto. É o que eu vejo, né? Eu vejo essa parede que finaliza nesse ponto. Vejo também aqui a aresta, né? Esquecendo aqui relativa da minha rampa. E faço essas outras duas aqui. As outras duas rampas. Levo lá para baixo o meu esquadro. Essa linha vem até aqui, se a gente observar na figura. Vem até aqui. E fecho lá embaixo. Beleza? Então fechei, ó. Essa é a minha primeira vista frontal, não é isso? Então, se a gente observar a peça desse ângulo aqui, de frente a ela, é isso que eu vou ter. Essa vista. Beleza, pessoal, agora vamos embora. Vamos para a vista superior, olhando a peça de cima. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar um afastamento da peça da vista frontal para a vista superior. Então, eu vou fazer aqui a marcação de 10 milímetros aproximadamente, só para dar essa distância. Feito isso, eu posso vir aqui e já traçar essa nossa primeira linha de referência aqui, para eu construir a minha vista superior. Então, olhando para a peça de cima, eu já tenho a medida aqui de 70, que eu busquei já a partir dessas linhas de construção, essas linhas que vão me auxiliar na construção das vistas, e eu olho aqui que essa medida é de 50, essa medida total. Não é isso? Então, olhando de cima, eu vou ter 70 por 50. Então, eu venho aqui, meço meus 50 milímetros, marco e já posso traçar aqui para a gente visualizar a delimitação da minha peça. Beleza? Então, aqui, feito isso, o que eu vou ter olhando a peça da vista superior? O que eu vou ter? Eu vou ter desse lado aqui, ó, vou ter esse plano e esse plano representado nessa parte aqui lateral. Do outro lado eu vou ter a mesma coisa porque ela é simétrica. E de cima, olhando, eu vou ter esse C e o plano aqui entre ele, certo? Esse plano inclinado. Então, vamos lá. Eu preciso primeiro situar onde eu vou ter essas mudanças. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar sempre como base já a minha vista frontal. Por quê? Porque essas minhas linhas, ó, elas vão ter
uma relação direta com as linhas já traçadas. Então aqui vai ser o ponto, vou fazer clarinho aqui, ó, vai ser o ponto onde eu vou ter a parede, onde eu vou ter as rampas. Então eu já vou traçar aqui essas linhas para me auxiliar. Eu já não preciso mais fazer as medidas, certo? Então eu vou trazer de lá, ó, colocando o esquadro sobre a linha aqui de cima. Eu venho e faço essas delimitações. Então, olhando de cima, eu já vejo, ó, que aqui eu já tenho essas paredes formadas. Eu preciso só fazer a medida aqui nessa vertical de meio para construir essa aresta aqui. Então eu vou medir e fazer essa marcação. Aqui é a mesma coisa, eu só preciso medir 20 para cá para ter essa divisão da linha desse plano para esse, que é essa aqui. Beleza? Então, olhando as medidas, eu já posso fazer isso. Se a parede aqui é meio, eu posso marcar aqui meio, nesse meu ponto, ou nesse ou aqui, pode ser aqui mesmo. Então eu posso marcar aqui meio, marquei meio nessa vista, venho, ó, e traço essa linha. Depois, logicamente, que eu vou apagar essas linhas que ficaram aqui passando, vou escurecer e posso apagar depois. Beleza, já construí, olhando de cima, eu já tenho essa minha parte central construída, já feita. Essa lateral, como eu falei, eu só vou marcar as medidas de 20 e 30. Então aqui, ó, olhando de cima, desse lado eu vou ter a medida de 20. Daqui pra cá, olhando de cima, vai ser 20. E daqui pra cá, como é 50, vai ser 30. Beleza? Então eu já tenho essa medida, ó. Trago para esse ponto. Traço desse lado e já traço do outro. Não é isso? Como vai ser simétrica, então eu olhando essa peça aqui, o que que eu vou ter? Eu vou ter esse lado esquerdo e o lado direito do mesmo modo, com as mesmas medidas, e o lado central, que são as paredes e essa minha rampa central. Eu escurecendo esse meu desenho, a gente vai ter algo. Fazer primeiro as linhas verticais aqui. Essa minha linha aqui, ela vai só até esse ponto. Essa aqui também. Essa sobe toda. E essa também. Beleza? Então vamos traçar agora as linhas horizontais. Começando lá de cima. Aqui nós vamos ter. Traço essa completa, desço pra cá, traço essa completa. Aqui as duas linhas. Então, quando eu... Eita, esqueci ela ali embaixo. Olhando de cima, é isso que eu vou enxergar, certo? Depois que eu escureço a peça. As linhas, como eu falei aqui, que eu passei, eu vou apagar depois, certinho? Então, depois que eu faço isso, eu vou lá para minha vista lateral. Então, como é que eu faço a vista lateral? Para fazer a vista lateral, eu parto do mesmo princípio. Eu vou tomar como minha referência
essa vista frontal. Então, minha altura da peça, basta eu puxar essas minhas linhas. Então, puxei as duas linhas, vou fazer minha medida de 1 centímetro aqui para deixar as distâncias entre as vistas iguais, certo? Traço essa linha de referência e a partir dela eu vou construir minha vista dentro dessas linhas. Qual é a medida que eu vou ter aqui da lateral? Vai ser também, se eu olhar meu desenho, 50, que é essa mesma medida. Como eu falei, eu posso utilizar os esquadros para trabalhar com essas medidas, como posso vir direto o compasso, aliás, para puxar essas medidas dessa peça, como eu mostrei no vídeo anterior, como eu posso fazer a medida de 50 aqui. Marco o ponto de 50, traço essa minha linha, certo? E aqui dentro é que eu vou ter minha peça. Olhando de lado, o que é que eu vou ter? Eu vou ter esse desenho aqui, certo? Lateral, vou ter esse desenho. E vou ter o que sobrar dele, nesse retângulo maior. Então, como é que eu vou fazer esse desenho? Basta eu fazer uma linha aqui, ó, referente essa rampa lateral minha, que eu vou ter. Então, na mesma altura, eu estou puxando as medidas lá da minha vista frontal. Aqui já é 30, e aqui essa medida vai ser de quanto? Vai ser de 20. Então, eu vou marcar 20 aqui, e depois aqui embaixo eu vou marcar quanto? Posso marcar aqui a medida de 5, ou posso puxar a linha lá de baixo também, ó. Porque eu já ligo direto dessa linha aqui, ó. Eu posso fazer uma marcação aqui, que é de onde eu vou puxar essa linha para a minha medição aqui de 20. Então, eu meço 20 aqui, ó. Meço 20, marco o ponto e depois traço desse ponto para esse. Eu vou traçar mais forte já, certo? E aqui eu vou traçar já as outras linhas também mais fortes. Quando eu olhar minha peça da lateral, é isso que a gente vai enxergar. Vou escurecer minhas linhas horizontais. Escureço minhas linhas horizontais. Certinho? E aí, olhando a peça da lateral esquerda, é isso que eu visualizo. Beleza? E aí, finalizamos. A gente só precisa ter atenção que aqui a gente vai ter uma aresta por trás, invisível, que é justamente essa subida aqui, ó, essa aresta. Ela vai de onde até onde? Se a gente observar, ela vai desse ponto até lá em cima. De quanto? Justamente dessa distância aqui, ó. De 5. Então, eu vou aqui, ó, marco 5 milímetros ou meio centímetro. E aí, eu vou traçar desse ponto para lá essa subida referente à minha rampa. Então, desse ponto aqui, base, eu igualo lá e faço uma linha tracejada mais clara, certo? Então aqui eu preciso representar também o que eu não vejo, que é essa linha aqui referente a essa rampa do meio. Beleza? Então, se a gente olhar esse desenho aqui, seus detalhes e quiser construir as vistas, a gente precisa analisar e fazer dessa forma como eu passei para vocês, certo? Então, o que a gente pode fazer ainda? A gente pode traçar uma linha aqui central, referente à minha
linha isométrica que vai ter que estar no meio dela, 3,5 aqui. Então, sobre essa vista e essa, posso fazer uma linha traço ponto, certo? E vai estar me dizendo que essa peça é simétrica com relação a esse eixo, certo? Desse lado aqui, ela não vai ser simétrica, né? Se a gente dividir, vai ficar partes diferentes. Então, a ideia é eu apagar ao término essas linhas, reforçar o que precisar, certo? E aqui a gente tem a representação dessa pecinha nas vistas ortográficas, beleza? Então é isso, pessoal. Pratiquem, tentem fazer. Qualquer dúvida é só falar. Então, bons estudos para todos.